A interpretação que geralmente o pastor Paulo Henrique faz e o senhor também está fazendo... Eu não interpretei não, só tô fazendo a pergunta. Fala, abençoados, bem-vindos ao canal Christian Views. Esse debate pegou fogo. Quem consegue expor melhor seus argumentos à luz da palavra de Deus? Assista até o final e considere se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas. E deixe sua opinião nos comentários. Então vamos lá. A Trindade, ela surgiu, né, num período posterior aos apóstolos, né? Muitos cristãos querem defender a Trindade com o Evangelho de João, só que eu quero ler o próprio Evangelho de João. A outra vez que eu estive aqui, o pastor Paulo falou que a teologia joaninha, brincadeiras à parte, no capítulo 4, né, ali com a mulher samaritana, o próprio Messias, e eu quero começar dessa forma, ele vai ensinar a mulher samaritana sobre adoração. Por quê? Porque os samaritanos é descendente das 10 tribos, né, que foram divididas lá no reinado de Jeroboão. E descenderam ali os samaritanos. Então essa mulher samaritana estava ali à beira, né, do poço, onde ela acreditava que era o lugar que deveria adorar ao Eterno, e Jesus se aproxima dela. Quando o Messias se aproxima dela, a mulher disse assim no versículo 21, João 4, 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, samaritanos, adorais o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Quando o Yeshua coloca nós, ele está falando de uma comunidade judaica. A comunidade judaica monoteísta, que trouxe a fé monoteísta para todos os povos, defende a adoração no único Deus. Aquela mulher, ela não sabia se a adoração estava condicionada ao templo ou ao lugar ali que ela estava. Porém, Yeshua falou que eles não sabiam adorar direito. Eles não sabiam o que era adoração. Porque o contexto de adorar é avodar, no hebraico, que significa o trabalho que se faz a Deus. Até Jesus veio fazer um trabalho a Deus, né? Então, aqui a gente já consegue perceber que Yeshua fala de uma adoração ao Pai. Os cristãos adoram Yeshua por acreditar na Trindade. E Yeshua mostra para essa mulher que Deus, o Pai, é Ruach, é espírito e não tem forma corpórea. E Yeshua tem forma corpórea. E por esse motivo ele não pode de nenhuma maneira ser Deus. Ok. Pastor Paulo. Esse tema de hoje é sobre a Trindade. O tema que nós falamos aqui na mesa da extinta musical foi se Jesus deve ser adorado. Então os temas são diferentes, mas a abordagem volta diante da mesma pessoa, né? Eu acho que o senhor faz uma leitura equivocada de João capítulo 4. Vamos ler o texto. João capítulo 4, versículo de número 19, diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte. Então qual o lugar geográfico que eles estavam? No monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Versículo 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Então o que ele está falando? Na verdade, ele está falando sobre a ideia da adoração, ele está falando sobre a ideia do culto, mas agora, quando se fala de espírito e em verdade, ele está fazendo uma diferença que não é mais o local. E é claro que Jesus está apontando para Deus. Por que Jesus está apontando para Deus? Porque Jesus é a única ponte de ligação entre o homem pecador e o Deus sagrado, Todo-Poderoso. Então, é lógico que ele vai falar. A discussão ali, na verdade, essa discussão de João aqui, ela serve para muitas questões. Mas, em contrapartida, Jesus está mostrando para a mulher que a briga entre os samaritanos e os judeus era algo que deveria encerrar ali. Porque, na verdade, judeus de ambas as partes era algo que tinha interesse em receber a adoração e não a briga de ambos. Então, aqui, fica claro nesse texto, de novo, que aí lá no primeiro debate eu falei assim, ó, Jesus está falando que Deus é espírito e Jesus tem um corpo uma forma física. Então, fica a distinção de pessoas entre Deus, que é espírito, e Jesus, que tem uma forma física. É isso que o texto trabalha. Ok, pastor Rafael. Então, ele já coloca a distinção entre Deus e Jesus. É o que a gente faz. Pessoa. Nós colocamos, mas vocês colocam a pé de igualdade. Sim. Porque no outro debate o senhor falou que Jesus é igual a Deus. Aí não tem hierarquia. Foi isso que eu apresentei com relação à teologia joanina e à teologia paulina que o senhor mencionou aí. É isso que eu faço, é isso que eu falo. Maravilha. Então, o que o pastor... Só evitar, só pra gente falar, como eu estou debatendo com o senhor, se puder evitar a expressão nós, porque, por exemplo, talvez outra pessoa que acredite diferente de mim não esteja aqui para se defender. Então eu vou... O senhor. Então eu vou falar assim, ó, vocês, porque aí o senhor está representando uma comunidade e eu vou estar representando aquilo que eu defendo. Tá bom? Só pra gente não...
Então o senhor falou da outra vez que eles estão em pé de igualdade. Isso. Segundo a teologia que o senhor defende. O senhor citou João. João 14, 28, está escrito aqui, ó. Ouviste o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amais, certamente exultareis por ter dito. Vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Quando você coloca Yeshua ao pé de igualdade do Eterno da Kadosh Baruch Hu, você fere essa teologia. Não só essa, como outras tantos. Vou dar um exemplo. Apocalipse capítulo 3, lá a partir do verso 12, Apocalipse 3, verso 12, vai falar que Jesus tem um Deus, mesmo ele glorificado. Nós não estamos falando dele agora na condição de humilhação, de homem e tal. Nós estamos falando dele agora ressurreto e glorificado. Lá em Apocalipse 3,12 está escrito assim: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Da parte do meu Deus. E também o meu novo nome. E Yeshua também terá um novo nome. Mas ele condiciona a Deus, que ele tem um Deus. Então, essa confusão da Trindade, ela surgiu em meados do Concílio de Nicéia, né? Que ela foi consolidada ali por alguns pais da igreja. Infelizmente. E cria-se uma ideia pagã, porque esse contexto, ele é greco-romano, ele vem da ideia aí helenizada dos homens gregos daquela época, que eram muito estudado, mas trouxeram essa ideia para dentro do contexto das escrituras. A escritura no Tanar inteira, de maneira nenhuma, fala do contexto de Trindade. Em nenhum lugar fala sobre a Trindade. Agora, essa defesa da Trindade é para, de alguma maneira, né, testificar um erro teológico que cometeram lá atrás e construir uma ideia, colocando Yeshua a ponto de divindade para ser aceito pela comunidade romana. Essa foi a verdade. Construir essa ideia. Mas o texto aponta aqui que o Pai é maior, né, já ferindo aí o que você falou que eles são iguais. Não, o Pai é maior. E aí eu posso fazer uma pergunta, pastor César? E fazendo uma pergunta, quais são as características de alguém que é Deus? Okay, quais características que ela tem que ter? Pastor Paulo. Deixa eu anotar aqui. De uma pessoa que é Deus, é isso? Isso. Legal. Então vamos lá. Bom, primeira questão é o seguinte. Primeiro, o que o senhor faz? O senhor faz uma construção a partir do final praticamente do final do livro de João, parecendo que a posição que o senhor toma é como se fosse uma posição de Deus, né? Um ano para Deus como 1000 dias, 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos, porque João começa no capítulo 1. E o capítulo 1 de João fala assim, ó: no princípio era o verbo e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus desde o princípio, né? E esse texto, justamente João capítulo 1, versículo 1, mostra que Jesus é Deus. De novo, versículo 2: ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Quando você pega João capítulo 1, versículo 1 em grego, a preposição aqui, en, né, que trabalha no hebraico como beit, que é a preposição bereshit, no começo, dentro de. O senhor que gosta de trabalhar a questão da cultura judaica sabe que a Septuaginta vai trabalhar a primeira versão grega do texto hebraico. Quando ele trabalha narquê, essa expressão é de bereshit, que vem de rosh, que é cabeça. Partindo do princípio de que nada existia, só o eterno, segundo a teologia que o senhor defende, essa preposição que diz no princípio, indica começo ali, o ponto zero ou marco zero. Não dá pra tirar Jesus daqui. O primeiro princípio, já respondeu a pergunta do senhor, quais as características de Deus? Primeiro, eternidade. Dentro de João capítulo 1, versículo 1, Jesus é eterno porque não dá pro senhor tirar ele daqui, da cabeça. Quando que ele entrou na cabeça de Deus? Ou quando ele passou a existir no universo? E o texto continua: nele estava a vida. Atos capítulo 3, versículo 15 diz que ele é o autor da vida. De novo, se ele é o autor da vida, quando surgiu vida fora de Jesus? Mantém de novo outra pergunta característica de Deus. Tem vida e sim. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 16 fala que ele tem em si a imortalidade. E o texto ali está apontando para Jesus. É só ler os versículos anteriores. Agora, algumas questões que o senhor trabalha é de trás para frente. João capítulo 1, versículo 10, João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por ninguém. Por que Deus nunca foi visto por ninguém? Porque Deus é espírito. Mas o Deus unigênito, e aí, se o senhor quiser ficar só aqui, porque ficar fazendo um condado de texto não é exegese. Inclusive, o senhor estudou teologia, sabe que, inclusive, eu acho que isso é por conta da sua formação, de ter formação em teologia sistemática e não em teologia exegética. Ficar fazendo costurado de texto. Pega um texto e vamos trabalhar eles. E eu convido o senhor a trabalhar João capítulo 10, versículo 18. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Deus unigênito que estava junto do Pai, esse o fez conhecido. De 1,18. 1,18. João 1,18. Ele esse o fez conhecido. Ou seja, ninguém vai ver o Pai. Por quê? Porque o Pai é Espírito. Agora, Jesus que revela o Pai. O Jesus que revela o Pai, quando o senhor usa João capítulo 14, versículo 28, um texto que antecede João capítulo 14, dentro do mesmo livro, para trabalhar a mesma ideia, do mesmo autor, da mesma teologia, da mesma estilística ou estilo literário. João capítulo 10, versículo 30 fala que eu e o Pai somos um. Então, peraí, se Jesus é menor, é inferior, esse um no texto denota qualidade porque é um adjetivo. Então significa que as mesmas qualidades de Deus que Jesus tem, o Pai também tem que ter. Quando o senhor rebaixa dizendo
em João capítulo 14, versículo 28, que Jesus é um Deus menor, ou seja, é menor, você coloca automaticamente o Pai menor também. Eu encerro dizendo o seguinte, o texto também trabalha de João capítulo 14, versículo 28, trabalha com adjetivo, meison ou mison, que é justamente essa ideia do Estado. Aí eu pergunto pro senhor, depois, porque não dá tempo, senão eu falo demais, e aí depois eu sei que o pastor César vai falar pra eu abrir pro senhor. Depois, na volta, se o senhor não fizer outra pergunta, eu respondo essa ideia das características, embora eu já dei algumas menções aqui, e eu também... Fala, abençoados! Gostou do que viu até agora? Então segura firme, porque a melhor parte do vídeo ainda está por vir. Aqui, no nosso canal, você encontra debates bíblicos profundos e pregações transformadoras. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe o seu like, isso nos ajuda a alcançar mais vidas. E compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos ouvir você e crescer juntos na fé. O melhor está por vir. O texto de Apocalipse. Eu pergunto pro senhor o seguinte, qual a diferença na língua portuguesa do ser e do estar? Que está relacionado justamente a João capítulo 14, versículo 28, quando o senhor fala, o Pai é maior do que eu. Pastor Rafael. O ser é uma figura permanente. Estar é uma condição alternativa. Eu estou de uma forma, eu posso estar de outra depois. Aí aqui no texto grego é o quê? É ser ou estar? João 14, O 28. senhor é professor de grego. Então responde pra mim. Eu não conheço o grego. Então aqui tá respondido. Então fala. O Pai não é maior do que ele. É, tá escrito aí. Não, tá escrito em português. O texto foi escrito em português. É por isso que eu tô perguntando. Eu perguntei em português aqui. Por que o Pai está maior do que ele? O Pai não é maior do que ele. Diferença de ser e estar. Por quê? Porque Jesus está na condição humana e ele não abandona a condição divina. Então ele está na condição de humilhação, que Shaul Rachalia vai mostrar em Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando ele fala assim, ó, que se esvaziou a si mesmo, tomando a forma semelhante a dos homens, vindo a ser servo. Então por que o Pai tá maior que ele? Porque Jesus assumiu a forma humana de humilhação. Pastor Rafael. Então você defende a união hipostática. É 100% homem, 100% Deus. Eu falei isso? Não, mas é Então, isso eu tô dentro das pegando- suas palavras. Não, é que você tá você falou, pegando ele não você- deixou de ser Deus, mas ele é homem. Porque toda a teologia de João, de Paulo, fala que Yeshua é homem. 1 Timóteo 2,5. Yeshua é homem, é o mediador entre Deus e os homens. Yeshua é homem. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3. Aquele que não confessar Yeshua homem tem o espírito do antimachia. Então, porque machia é a função de alguém que é homem, não é uma função de alguém que é Deus. Então, mas esse mesmo Paulo que o senhor Então trabalhou... você falou, não fala isso. Fala que aquele que não confessa que Jesus veio em carne. Em carne, homem. Em carne é homem. Então, mas Então- não é que ele é apenas um homem, né? É que você diz, não é, que- o que o texto diz, né? O é texto que diz veio em carne. Isso, a encarnação de Cristo. É, então, É um que texto veio como contra, homem. É um texto contra a ideia do gnosticismo, né? Não tem Isso, nada a ver mas- com a trindade. Então, mas de alguma maneira as pessoas utilizam isso pra colocar ele como uma divindade, que não é verdade. Eu Mas o perguntei João as 1 que características. ele tratou, como que você entende? O João 1, eu entendo de uma forma bem simples. Ali não é sobre Jesus no começo do João. É sobre a palavra, o Logos. E aí tá claro que a palavra era Deus. E isso daí não tem problema nenhum. E Yeshua vai se Pastor apresentar. Rafael, Pastor Rafael. Não, eu vou deixar o senhor falar. É só por causa desse argumento que ele construiu, falando que em toda a escritura mostra que Jesus é homem, né? Só que o mesmo Paulo que o senhor trabalhou, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim, não há dúvida, o grande é o mistério da piedade, Deus foi manifestado em corpo. O mesmo Paulo que o senhor está defendendo que Jesus era só homem, está falando que Jesus é Deus. E ainda o mesmo Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, em grego diz, porque nele habita corporeamente, o Paulo tem a ideia da teologia do corpo. Vou deixar o senhor falar. Só que a mesma defesa que o senhor faz em um livro, a teologia desse mesmo escritor chamado Paulo também fala que Jesus é Deus. Ok. Então cuidado. Pastor Rafael. Não, vamos chegar lá, calma. Vou responder o César. João 1, ele fala do verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é o Logos. O Logos é a palavra. Ele estava no princípio de tudo. Por quê? Quando Deus criou todas as coisas, ele falou, haja e ouve. Por meio da palavra, todas as coisas aconteceram. Então, Yeshua, ele é o cumprimento de toda essa palavra. Porque lá em Bereshit, capítulo 3, versículo 15, foi anunciado que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então você acha que o divino ali é o verbo? É isso que você tá falando? Isso. A criação de tudo é através da palavra. Do verbo. Vocês não acreditam que a criação é através da palavra? Claro. Ok, Então, mas a Bíblia diz que esse verbo se fez carne, né? Então, aí vamos chegar nesse verbo se fez carne. Porque esse verbo se fez carne acontece só no 14. Aí aparece a figura de Yeshua. O verbo se fez carne, começa a acontecer a ideia ali no versículo 14. Por quê? Então, Porque peraí, só pra eu entender sua lógica. O verbo é divino. o verbo é a palavra, sim. É divino. Esse verbo e é Yeshua divino. também é divino, ele não é uma divindade. É diferente. Divino é aquilo que ele veio é do divino, eterno. mas não é uma divindade? Isso. Divino é aquilo que veio do eterno. Então você é um Deus, então? Você veio do eterno, né? De alguma forma, sim. Então você é um Tá Deus. escrito isso. Então você é um Deus. De alguma Você forma, é uma, sim. Você é uma divindade. Você Não, foi assim. divindade não. Eu sou um Deus no sentido de autoridade. Eu tenho uma autoridade constituída por Deus, igual Você tá é um escrito em Deus- Salmo 82,6 e a você gente é um- não vai entrar nesse mérito, né? Não, eu só quero Deixa entender responder. como você... Eu quero tentar entender sua lógica. Eu não tô te rebatendo. Vamos lá. O verbo é divino, você disse. Sim. Em algum momento, esse verbo que é divino, acho que nisso todo mundo concorda aqui nessa Sim. mesa, né? O verbo é divino e tal. O verbo estava com Deus e era Deus. Sim. Ele estava com Deus no princípio. Em algum momento, esse verbo, na história, encarna. Sim. Esse verbo se fez carne. Quando o verbo se faz carne, nós estamos falando da pessoa de Jesus Cristo. Sim, em 14, lá Aí no ele- versículo 14. Isso. Aí ele deixa de ser Deus? Calma, naquele vamos momento? lá. Não é nesse contexto, vamos lá. A interpretação que geralmente
o pastor Paulo Henrique faz e o senhor também tá fazendo. Eu não interpretei, não. Só tô fazendo a pergunta. Tá. É que o verbo, ele se encarnou de uma forma, tipo, igual a gente, assim, era uma palavra e se tornou a gente. Não é isso que acontece. Eu tento explicar de uma forma simples para as pessoas que estão assistindo. Imagine que eu declarei, quando eu casei com a minha esposa, que teria um filho. Eu sempre explico dessa didática para as pessoas entenderem. A palavra sou eu. Eu tô declarando que eu vou ter um filho. Igual Deus declarou a vida inteira que enviaria Yeshua, igual ele construiu. O Beit é a primeira palavra que aparece no hebraico de Bereshit. É a letra. E a última letra é do Amém. Então, se você junta as duas, se torna o quê? Ben, filho. A Bíblia inteira vem falando do filho. Tudo bem. Então, eu também falei que teria um filho. Quando que essa minha palavra se tornou carne? Ela se tornou física? Quando meu filho nasceu. Agora, o meu filho sou eu? De jeito nenhum. É isso que as pessoas não conseguem entender. A Bíblia inteira vem falando da pessoa bendita de Yeshua. A Bíblia inteira. Agora, toda essa palavra construída, desde Bereshit, desde os profetas, todas as menções sobre Yeshua, se tornou real, porque toda essa palavra se tornou carne, se tornou física na pessoa de Yeshua. E Yeshua, ele representa toda a verdade, tá escrito em João, mas ali no texto que as pessoas costumam ler, né? Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Na verdade é o caminho que nos conduz à verdade e à vida, porque a verdade é uma. Salmo 119, 142, a verdade é a Torá, é a lei do eterno. E em Yeshua se manifesta toda a palavra. Por isso que João vai escrever que a palavra, ela ganhou uma forma física. Ou seja, olhando para Jesus, eu consigo compreender melhor a palavra de Deus e praticar da forma correta, segundo o que ele praticou. Essa é a construção do verbo se fazer carne, segundo o que a gente acredita. Mas a pergunta que eu te fiz, você não respondeu, Paulinho, que é as características de Deus. Ele tem 3 características exclusivas para ser Deus. Só 3 atributos inerentes à pessoa de Deus. Quais são? Pastor Paulo. Então, na verdade, eu respondi a questão, né? Eu respondi a questão. E o senhor falou que a Torá que é a verdade, mas não é a Torá que é a verdade, não. A verdade é Jesus. Jesus disse assim: a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por mim. Né? Em hebraico diz assim: Ani Haderek vai emet verraiá. Ou Verraima, né? Eu sou o caminho, a verdade, e aí você tem na verdade aqui vidas, eu sou o caminho, a verdade e as vidas, porque a terminação in aqui é a ideia do plural. Então a grande questão é a seguinte: eu vou responder a pergunta do senhor, apesar que é o seguinte, eu também não vou correr não, porque eu sei que tem o problema, mas a gente perdeu 20 minutos do tempo do debate aqui. Então eu vou devagarzinho, não tô com pressa de nada, vou voltar de novo em João capítulo 1, versículo 1, que o senhor trabalhou aí, e o senhor não trabalhou bem direitinho não, a pergunta que o pastor César fez. Primeiro, enarque, a expressão en aqui é um dativo. Esse dativo é justamente um dativo de princípio, en. De novo, eu que fiz a pergunta que o pastor César fez pra você, ele endossou a pergunta que eu fiz, que o senhor não respondeu. Na verdade, esse nem era o tema é a Trindade, a gente nem vai chegar a trabalhar lá. O grande problema é que é o seguinte, eu perguntei pro senhor, se esse é um dativo de princípio, en, então significa o seguinte: se Bereshit é o começo, só acredita que Deus criou do nada, trabalhando a ideia do verbo bará? Sim. Tá, então se nada existia, o João tá colocando o Logos, no mesmo pé de igualdade do Eterno, porque nada existia. Então, se era na cabeça, Beit em hebraico é casa. É na casa ou na cabeça Deus começou a criar. E quem cria é Jesus. Eu pergunto, em qual dado desse enarque eu tenho um dativo de princípio e um dativo de lugar? En, dativo de princípio, e narque, dativo de lugar. Como é que eu tenho aqui para Jesus ser criado, esse Logos foi criado, ou ele passou a existir, se ele tá criando do nada? Ele tem o mesmo poder e autoridade de Deus. Responda a pergunta. A pergunta que o senhor faz pra mim, 3 princípios da característica de Deus. Primeiro, é a seidade dentro da teologia sistemática. A seidade ou atributos incomunicáveis. Onisciência, onipresença e onipotência. Essa é a resposta que eu queria? Então eu respondi. Então, e eu tinha respondido outras questões ainda. Só que o problema é que o senhor trabalha a ideia. Qual que é o deslize aí? É não conhecer o contexto de João. Porque o contexto de João é um contexto filosófico e João é o maior apologista do que eu, do que o senhor e do que o pastor César junto. Por quê? Porque ele vai trabalhar primeiro o Menhá, que é o Logos. O Logos é o quê? O Logos de João é a razão pela qual o universo subsiste. Por quê? Dentro de todo aquele contexto, João tem que se posicionar teologicamente, porque o Jesus que João acreditava tinha outros logos e outras razões também que tinha trabalhado Aristóteles, Sócrates, Platão e Filho de Alexandria. Então o que ele vai fazer? Ele vai mostrar que o Logos de João, dentro do pensamento filosófico, é a razão pela qual todo o universo subsiste. E qual é a diferença do Logos de João para todo esse Logos? Porque João também tinha dupla cidadania judaica e cidadania grega. Ele discursa dos dois âmbitos. Então ele pega o contexto judaico para trabalhar dentro do contexto grego para dizer: Jesus é igual ao Pai, porque o Pai nunca foi visto por ninguém, mas esse Logos, que é a razão pela qual tudo subsiste, de toda a criação, mostrou o Pai na sua expressão exata. Eu vou passar aqui pro pastor Rafael. O pastor Paulo, ele faz uma firula no grego por ser professor de grego. Não, peraí, mas é desrespeito, irmão. Quem sabe não faz firula. Uma firula. Não, firula é igual no futebol, Neymar, eles são habilidosos. Você gosta da resenha, né? Não é? Vamos lá, segue aí. Tudo bem, gente? Até aí, nessa posição tá toda certo. Hein? Não, o senhor é fuçado no grego. O senhor é helenizado. Ele citou aqui Aristóteles, né, poetas que não eram nem... filósofos que não eram nem da fé monoteísta. Mas vamos lá. Marcos, capítulo 13,
versículo 32, vai mostrar claramente que Yeshua não é onisciente. Porque onisciente é uma pessoa que sabe de tudo e Yeshua não sabe de tudo. E eu coloco esse texto aqui na mesa para ver a posição. Lê o texto aí, pastor. Vou ler. É Marcos 13 o quê? 13:32. Vamos ler o texto aí. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então o que acontece? Os discípulos estão perguntando sobre a volta do Mashiach. Se ele é Deus e onisciente, que é uma característica só de Deus. Aí eu respondi o senhor naquela pergunta que o senhor fez, a resposta era que o senhor queria. Aí eu respondi, né? Não, mas deixa ele. Calma aí, deixa eu... Não, mas eu respondi só pra saber se eu respondi. Respondeu, mas não a contento, né? Tá Todo bom. mundo tá assistindo. Tá bom, eu respondi. Beleza. Então vamos lá. Ele falou dos 3 atributos que só Deus tem. Só que onisciência Yeshua não tem. Por que ele não tem onisciência? Porque se perguntaram para ele que dia que ele voltaria, se ele fosse onisciente, ele falaria. Mas ele falou que só o Pai sabe. Ele atribuiu onisciência somente ao Pai. Outra coisa, ele colocou novamente Yeshua ao pé de igualdade. Pode voltar depois dos vídeos e assistir a fala dele. Ao pé de igualdade do próprio Eterno. Mas em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28, tá escrito assim, ó: e quando todas as coisas lhe tiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todo. Então como que alguém tá em pé de igualdade, vai entregar o reino e se sujeitar também, se não tem hierarquia, se é tudo ao pé de igualdade? E a onisciência, como que o senhor defende Jesus aqui nessa fala? Porque ele não é onisciente. Se ele fosse onisciente, ele saberia a volta dele, mas ele atribuiu somente ao Pai. Pastor Paulo. Então, você é divertido, mano. Você é da hora, mano. Eu gosto de debater com você, é sério. Porque não tem... Você é bênção. Primeiro, Marcos capítulo de número 13, você precisa levar a sério, varão. A exegese precisa levar a sério. Sabe o que você faz? Você tá com a mania de pegar os textos pela metade. Então, mano, o texto começa no versículo 1. Você começou a ler o texto no versículo 35. Eu falei assim, pega a perícope bonitinho e trabalha o texto. Se eu não vou falar que o senhor é desleal, porque o senhor não é, que eu te conheço um pouquinho, então eu não tô falando isso. Agora vamos lá. A gente teria que ficar 8 horas Não tem aqui. problema, mas 8 horas que seja dentro da verdade. Que é o que o senhor defende, o que o senhor advoga. Marcos capítulo 13, que é o mesmo texto de Mateus capítulo número 24, eu não sei porque o senhor não trabalhou a ideia do Mateus, né? Mas tudo bem, diz assim o texto, versículo 1. Quando estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe perguntou: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Os caras estavam vislumbrados. Versículo 2. Você está vendo essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, em frente do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Ou seja, chama Jesus de canto e fala assim: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Primeiro, quando? Qual será o sinal? Segundo, qual será o sinal? Que tudo isso se cumprirá. Jesus lhe disse, primeira coisa, aqui Jesus mostra que ele é onisciente. Sabe por que ele mostra que ele é onisciente? Porque os caras perguntam, quando vai ser o sinal da sua vinda? Quando é o final dos tempos? Os sinais dos fins dos tempos. Aí Jesus começa e fala assim, ó: cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome. Isso aqui não é o fim? Quando o senhor sabe que a água tá acabando? Quando o senhor vê que ela tá aqui, pede pra alguém colocar mais, né? Esse texto aqui, se você começar do versículo 35, você vai falar que Jesus não sabe. Aí Jesus tá usando a ironia, por quê? Porque textos anteriores deixam claro que Jesus é onisciente e ele mostra pros caras quando, como e como acontecerá. Agora, só esse texto valia muito se eu ler o texto de forma equivocada. Mas, segundo João capítulo de número 1, João capítulo 1, versículo 47 e 49, ao ver Natanael aproximado, Jesus disse: isto é um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou-lhe Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu o vi você ainda sentado debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Eu pergunto, Jesus conhecia? O senhor consegue provar que Jesus conhecia Filipe aqui? Não consegue provar. O último texto, João capítulo 4, versículo 19, 29, que pode dar risada. Aqui é Bíblia, irmão. Que o senhor falou assim: olha, não, mas é porque é o seguinte, Jesus da mulher de Samaria, Jesus vai falar assim pra mulher de samaritana. E Jesus diz à mulher: vai, chama o teu marido, volta. E ele respondeu: não tenho marido. E Jesus revela que ela teve 5 maridos. A mulher ainda diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Mas na verdade Jesus não era profeta. Jesus estava mostrando a onisciência, porque, de novo, o senhor não consegue provar historicamente que Jesus tinha intimidade com a família dela e com o marido. Aí Jesus fala assim, ó: vinde e vede um homem que disse tudo quanto eu tenho feito, sem conhecer a história da mulher. Eu tenho mais 500 textos, mas eu provei pro senhor que Jesus é onisciente. Em Marcos capítulo 13, que o senhor utilizou dentro do contexto, e usei 2 textos de João, que o senhor tentou invalidar, trabalhando a ideia de que Jesus não conhecia. Então Jesus de fato conhecia e está provado pela Escritura. Você tem um equívoco muito grande. Sabe o que falta? Você estudar sobre as qualidades de profeta, pastor. Porque Yeshua é sim um profeta também. Ele então também. Então também. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. Então ele também. tem os 3 atributos. Então também. Beleza. Então, sendo profeta, os profetas enxergavam a mesma coisa que Jesus enxergava. Mostra um texto na Bíblia. Tinha Não, peraí, olha aqui pra mim. Deixa eu fazer a pergunta, calma. Vai. Mostra um texto pra mim na Bíblia que o profeta conhecia o coração e a mente do homem. Só um. Claro. Ezequiel, capítulo 11. Que não tava... Porque aqui em Jesus não é profecia, tá? Tá bom. O profeta ouve da parte de Deus e diz pro homem. Tá bom, aqui não é profecia. Aqui é revelação. Vamos lá, querido. Você pediu um texto. Então me dá. Ezequiel 11, abre aí. Isso. Ezequiel 11, versículo 5. Caiu sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor. Assim tens dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Então, o profeta aqui
sendo tomado pelo Ele Ruach conhecia HaKodesh, o quê? conhecia os pensamentos, o que acontecia dentro do coração de Israel. Mas qual o pensamento? Porque aí tá falando da história. É, só você ler. Ah. Você vai entender que aqui o profeta, ele recebe através do Ruach HaKodesh a revelação. Igual Eliseu viu quando Geazi pegou as coisas de Naamã. Quem contou pra ele? Então, Ninguém. mas aí nesse texto... Mas onde ele que sabia. mostra... Então, mas aí nesse texto que eu li de João, onde que mostra que Jesus recebeu o Espírito Santo pra falar pra mulher... Jesus não recebeu o Espírito Santo? Não. Nesse Não. texto, escuta o que eu tô falando. Nesse texto, É 11 aonde o quê? que... 11:5. Olha aqui pra mim. Nesse texto, onde Jesus recebeu o Espírito Santo pra falar pra mulher tudo que ela tinha falado. Porque nesse momento da profecia que o senhor tá dizendo Sim. de Jeremias, ele recebe o Espírito de Deus É pra de falar. Ezequiel 11, sim. Isso, Ezequiel. Ele recebe o Espírito pra falar, certo Sim. ou não? Beleza. Aí eu pergunto pra você, aonde que Jesus recebe o Espírito pra falar da mulher que ele não sabia? Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor Não, está tá sobre mim. tudo fora de contexto. Quando Yeshua se batiza, vem o Espírito em forma de pomba Então, e mas não, repousa sobre mas ele. não é capacitação, porque Jesus é Deus igual o Espírito Santo igual o Pai. E por que ele recebe o título de Messias, se não ungido? Messias, na tradição judaica, Ungido. qual é o maior título? Ungido. Rei. Então, eu Porque- já falei isso daí, que ele é rei, sacerdote e profeta. Então, Yeshua Natsari Meler Hai Yehudim. Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Sim. É isso que está escrito em João capítulo 19. Sim, mas ele não é só isso. O Moisés, em Devarim 18:15, fala que sucederá um profeta semelhante a ele, um profeta. Sim. Mas aquela esse mulher profeta- esse reconheceu... profeta é quem? Yeshua. Ah, então acabou, né? Porque se é semelhante a Deus. A Moisés. Ah. Moisés falando. Ah, o texto diz. Então, Moisés, é. Ali não é Deus falando, né? Não, É só Moisés falando. 18:15. Sucederá no meio de vós um profeta semelhante a mim, Moisés falando. Entende? E semelhante a mim. A ele vocês ouvem. Tá mencionando sobre Yeshua. E João 5 vai falar, Yeshua vai falar sobre isso para os fariseus. Falou, se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditariam em mim, porque Moisés falou sobre mim. E falou como um profeta. Aquela mulher não reconhece Yeshua como profeta? A mulher... Sim. Então, mas como você tá falando que não é? Mas não Olha, falei que o não tempo era. nosso é muito curto.